Olá, eu sou Eliseu Caetano, está começando agora mais um Alerj Debate. Em outubro, o Congresso Nacional aprovou a instalação de uma frente parlamentar para a redução da idade penal, que contou com 211 assinaturas de deputados. A pauta é um debate aberto sobre diversos temas e para nos ajudar a discutir um pouco mais sobre a redução da maioridade penal é que convidamos o deputado Robson Leite e Carlos Nicodemos, que é advogado especializado em direitos humanos, direito das crianças e criminologia, além de membro do Movimento Nacional de Direitos Humanos. Bom, muito obrigado a todos pela presença aqui nessa edição do Alerj Debate. O Carlos Nicodemos veio de Brasília agora recentemente, onde teve um seminário. Essa informação da Frente Parlamentar também é uma novidade do tema, que foi implementada agora, instalada em outubro. Carlos, você que esteve lá em Brasília, por favor, conte pra gente o que você viu lá de novidade, o que nós temos de informação nova sobre esse tema. Bom, primeiro cumprimentar o deputado Robson Leite, aqui também os colegas da TV Alerj, é um prazer estar aqui mais uma vez falando sobre um tema tão importante que versa sobre os direitos da criança e do adolescente. Foi criado em julho uma comissão especial na Câmara de Deputados, que é uma comissão que aglutinou todos os projetos de leis relacionados ao tempo de ampliação ou ampliação do tempo de internação dos adolescentes autores de ato infracional e também alguns PLs que sugerem a redução da maioridade penal. E esta comissão, que é presidida pelo deputado Vieira Cunha e tem como relator o deputado Carlos Sampaio, de São Paulo, do PSDB, percorreu o Brasil através de 10 seminários regionais, inclusive no estado do Rio de Janeiro, trazendo uma proposta ou debatendo a proposta que é sugerida pelo próprio PL, do qual o deputado foi relator, que é ampliar o tempo de internação para os adolescentes no sistema socioeducativo, que hoje é um tempo de 3 anos. Então, ontem, na verdade, nós tivemos no dia 4 um seminário nacional que reuniu todos esses debates, do qual, então, eu participei como palestrante e foram colocadas as principais questões sobre esse tema. A primeira delas é, objetivamente, os adolescentes constituem a principal causa de incremento da violência no Brasil, no Rio de Janeiro, por exemplo? Essa foi uma questão suscitada por vários painelistas, na medida em que se tem hoje indicativo de números, como, por exemplo, 19 mil adolescentes hoje estão internados cumprindo medida socioeducativa. Quantos por cento isso corresponde ao universo dos adultos presos, que hoje chega na ordem de 500 mil pessoas presas no sistema prisional? Então, a análise desses indicadores é um primeiro passo que a gente pode dar aqui nesse debate, porque, para além dos aspectos formais, se cabe ou não ampliar o tempo de internação, se cabe ou não reduzir a maioridade penal por ser ela uma garantia individual da Constituição, o que nós temos que nos prender também é os indicadores locais. Por exemplo, o Rio de Janeiro conta com uma política socioeducativa? Ainda não. Deputado Robson Leite fala do Carlos Nicodemos agora. O Rio conta com uma política socioeducativa? Na sua opinião? Não conta. Isso é um problema grave, ou o que conta, evidentemente, está longe da construção da solução do problema. Eu quero aqui deixar de pronto, né, uma questão que acho que é importante. O Nicodemos dá uma contribuição muito grande nesse debate, uma contribuição importantíssima com relação à luz, sobretudo do problema efetivamente, e a gente lamenta que algumas forças vindas do Congresso Nacional, conservadoras, continuam insistindo em criminalizar a juventude, criminalizar a adolescente, criminalizar a criança, e a construção que a gente precisa fazer é outra, é de um outro universo. Eu acho que o sistema penitenciário, né, e também os sistemas que tratam a questão de criança e adolescentes, DEGAS e outros, são, na verdade, não tem o compromisso, o compromisso da ação pública na efetiva recuperação desses jovens e adolescentes. Isso é muito claro para nós, né? E tem que debater também, nós temos que fazer um debate de fundo importante sobre o nosso sistema penal hoje, as penitenciárias hoje no Brasil. O que representa isso? Qual é o instrumento efetivo que o Estado dá para a recuperação das pessoas, não só os jovens e adolescentes, mas sobretudo as pessoas que estão no sistema penitenciário? E aí eu faço uma pergunta até quem está nos ouvindo, né? Será que você teria coragem de empregar um ex-detento na sua empresa, na sua casa? Como é que funciona isso? O Estado tem a obrigação, por exemplo, de criar mecanismos para que o ex-detento volte a ter oportunidades nas empresas, né? A gente quer recuperar ou não?
E se a gente quer recuperar, a gente precisa dar uma nova perspectiva para aquela pessoa que já cumpriu sua pena, já pagou ali a sua, né, sua penalidade, já deu a sua parcela, vamos dizer assim, no cumprimento desse processo da execução penal. E, evidentemente, que agora quer uma nova oportunidade e não quer voltar para o crime. Então, é importante que se construa isso e se faça um debate de pronto. O que nós precisamos hoje é da construção da juventude, né? Ou seja, a construção de política pública que tenha o jovem como alvo, mas dialogando com o protagonismo desse jovem, dialogando com a sua necessidade, por exemplo, né? O que leva um jovem ao tráfico de drogas hoje? Não é só uma questão econômica, né? Você vai descobrir, por exemplo, situações onde o jovem deseja ter o poder que aquele fuzil dá numa comunidade dominada pelo tráfico. Então, o que nós precisamos é dialogar com esse desejo do jovem, do seu reconhecimento. A cultura é um instrumento importante. Nós temos projetos, nós conhecemos projetos não no estado do Rio de Janeiro, mas em outros estados, onde esse eixo de política pública para a juventude é transversal. Ele passa por uma Secretaria de Cultura, passa por uma Secretaria de Educação, vai para dentro de uma comunidade com projetos, utilizando, por exemplo, o programa Cultura Viva, que é um programa interessante do Ministério da Cultura e que alguns estados aqui no Rio até têm, e dialogando, sobretudo, com essa vocação do jovem. Quando o jovem passa a ser reconhecido através de uma política pública do Estado por ser um bom jongueiro, por ser um bom sambista, né? Por ser um bom ator do teatro de rua, do teatro, enfim, dessa construção cultural importante, e você tem isso através de um programa que dialogue com educação e esse jovem passe a ser valorizado na sua comunidade, você está disputando esse jovem com o crime, com o tráfico, e sem disparar nem tiro de bala de borracha nem de bala de verdade. Você disputa com política pública. E outras experiências que o próprio Nicodemos tem pela sua ação social, que infelizmente hoje o Estado não vê como prioridade. Nós perdemos muito tempo com isso e continuamos perdendo. A gente sabe que a política da UPP ela é importante, sim, mas se você não avançar, né, não sair dessa lógica da polícia e entrar numa lógica da ação pública com política de educação, de cultura, com a política de construção de oportunidade, dialogando com a juventude diretamente, a gente corre um sério risco de só trocar o poder do tráfico pela UPP, mas continuar a opressão, continuar aquela situação em estado de guerra dentro das comunidades. Deputado e Carlos, a próxima pergunta eu direciono para os dois. O ministro da Justiça, o José Eduardo Cardoso, ele faz parte da linha de juristas que enxerga a questão da maioridade penal como cláusula pétrea, né? Portanto, inalterável. Qual a opinião dos senhores sobre isso? Qual seria o motivo para essa afirmação? Aonde ele baseia essa informação dele? E se existem outras possibilidades, né, de se alterar, de se reduzir essa maioridade de repente? Bom, são dois grandes aspectos que têm que ser analisados sobre esse tema, a questão da redução da maioridade penal. Um aspecto é esse, que é o aspecto formal jurídico. Objetivamente, a idade da responsabilidade penal do adulto que começa aos 18 anos está formulado pelo artigo 228 da Constituição Federal. Agora, sobra doutrina que interpreta que esse artigo, por tratar uma questão referente à liberdade, que é uma garantia individual, constitui-se como uma cláusula pétrea, na forma do próprio artigo 5º da Constituição Federal. E tem, inclusive, precedente na própria jurisprudência sinalizando essa condição de ser uma cláusula pétrea. Como tal, ela não pode ser modificada. Para tanto, é preciso dissolver essa Constituição, convocar um processo constituinte e aí dar uma outra natureza jurídica a esta regra, que é a questão das garantias individuais e, nesse caso, a liberdade. Então eu comungo e compartilho com o ministro em relação a esta tese, que efetivamente é uma cláusula pétrea. Agora, nós precisamos debater com a sociedade, porque nós não podemos fugir, por exemplo, a essa pesquisa que foi apontada pelo Senado ainda esse ano, salvo engano no mês de agosto, do qual 80% da população ouvida apontou que quer reduzir, né, ou acha que deve se reduzir a idade da responsabilidade penal do adolescente para 18, de 18 para 16, 16 para 14. Eu acho que a gente precisa debater isso. E o deputado Robson Leite, assim, deixa isso muito claro, que o foco de discussão sobre esse tema não está na responsabilização do adolescente, mas sim dos agentes públicos, das autoridades competentes. Porque, como nós falamos aqui, o Estado do Rio de Janeiro não conta com uma política estadual socioeducativa. A gente tem, nos últimos anos,
um sucateamento dessa política, do qual ela foi passando de secretaria para secretaria, até repousar na Secretaria de Educação, hoje no estado do Rio de Janeiro, e que não traduz o sentido da palavra educação no seu aspecto maior, que é a socioeducação desses adolescentes. Por quê? E aí eu trago um dado. Hoje, o nível de reincidência dos adolescentes é na ordem de 50% a 65%. Então, nós não estamos ressocializando os nossos jovens no Rio de Janeiro. E o que falta aí? Falta porque, por exemplo, o departamento responsável, que é o DEGASE, Departamento Geral de Ação Socioeducativa, ele não é uma fundação, ele não tem recursos próprios. Ele é um departamento que está vinculado administrativamente por um decreto. Então ele não dispõe objetivamente de um plano de cargos e salários que assegure com o orçamento uma continuidade da ação dos servidores, não dispõe da estrutura relacionada à profissionalização, à saúde, à educação, conforme determina a Lei 12.594, que é a lei federal que foi promulgada no ano passado, está completando 1 ano e meio, e que até hoje nós não vimos implementar no Brasil, muito menos no Rio de Janeiro. Deputado, o senhor tem acompanhado de perto esse tema. Como é a visão da maioridade penal no mundo? É uma tendência? Tende a uma redução nos demais países? Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Há países, inclusive, que a maioridade penal se dá aos 21 anos. E tem um outro elemento, Eliseu, que é importante de dialogar, que é o número de acidentes que acontecem hoje e que não tem como desvincular as duas questões. Vamos imaginar que se reduz a maioridade penal do Brasil, que, para minha opinião, seria uma tragédia. Isso não resolve o problema, ele piora o problema. Você vai jogar esses jovens no sistema penitenciário hoje, que é uma tragédia. E, além disso, tem uma outra questão. O número de acidentes de jovens que morrem no trânsito, jovens de 18 a 21 anos, é muito grande. Se você reduz para 16, você vai dar carteira de motorista de jovens de 16 a 18 anos. Sabe, hoje o Brasil já vive, o número de mortes no trânsito de jovens é assustador, é crescente. Você vai, inclusive, passar o número de jovens que estão sendo mortos em confrontos, em extermínio, em países onde há guerra civil. Ou seja, é grave essa situação, isso tem que ser levado em consideração. Então aí tem dois pontos, tem a questão dos presídios que já não comportam mais os presos que já estão sendo atendidos e muito mal, e também tem a questão da carteira de habilitação, porque se reduz a maioridade penal, um adolescente de 16 anos pode dirigir. Se ele pode dirigir, ele tem consciência do que é cometer um crime. Se você está reduzindo a responsabilidade penal, você vai dar também a esse jovem de 16 anos, salvo algum engano de minha parte, o direito de beber aos 16 anos, de comprar bebida alcoólica. Ou seja, a gente tem que fazer um debate amplo, inteiro, e ter a consciência que esse não é o problema. Reduzir a responsabilidade penal é tentar jogar a sujeira para debaixo do tapete. Nós temos que encarar de frente esse problema do DEGASE, que é grave. Nós temos que fazer a construção política aí, talvez o Ministério da Justiça possa avançar nesse debate, no sentido de que seja o grande protagonista dessa ação, de se rever as questões penais hoje no Brasil e de se mudar um pouco essa cultura que existe hoje no Brasil de que bandido bom é bandido morto. Essa é a visão, e a gente, na verdade, precisa inverter essa lógica e construir um sistema penitenciário que puna também os crimes de colarinho branco, ou seja, acabe com essa ação, vamos dizer assim, essa ascensão da impunidade no Brasil. A gente tem visto aí uma série de questões que são importantes nesse sentido, mas que vá para além disso, que se construa oportunidades, que se tenha um sistema socioeducativo, em especial para jovens e adolescentes, mas que recupere esses jovens e dê oportunidades também para eles. A gente vai falar mais no próximo bloco sobre essas questões das oportunidades e tudo que envolve esse tema. A gente vai para o intervalo, se por favor não saia daí.